Diz assim: por que a sua fé é muito pequena? Respondeu: porque sua fé é muito pequena, disse Jesus. E eu lhes digo a verdade: se tiver fé, ainda que seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui e daqui para lá, e nada lhe seria impossível. Algo que Deus tem ministrado nos nossos corações nos últimos dias fala muito a respeito da condição da nossa fé. Nos últimos dias eu tenho falado muito forte a nós a respeito da importância de vivermos pela fé. Nós sabemos que a fé é a expectativa, a crença que nós temos em algo a qual que não enxergamos, mas acreditamos que alcançaremos. A fé nos faz caminhar mesmo em caminhos que para os nossos olhos não consigam enxergar claramente. A fé nos faz viver o sobrenatural de Deus. As Escrituras nos mostram que através da fé Pedro andou sobre as águas. Que através da fé homens e mulheres de Deus alcançaram aquilo que aos olhos humanos era impossível. O entendimento humano não consegue compreender como essas pessoas alcançaram tantas coisas grandiosas que estavam acima da condição humana. E a palavra de Deus nos mostra a importância de nós desenvolvermos em nossa vida a nossa fé. Como tudo em nossa vida, o aprendizado, o conhecimento, as habilidades, sejam elas cognitivas ou sejam elas físicas, elas precisam ser alimentadas, elas precisam ser condicionadas, elas precisam serem aprendidas. Um corredor, para que ele possa para que ele possa correr de forma profissional, ele precisa treinar, na verdade. Ele precisa condicionar o seu corpo para que ele possa desempenhar a função a qual ele exige, a qual ele espera. Certamente, quem não está preparado não consegue ir muito longe correndo, Mas aquela pessoa que deseja alcançar um preparo físico para correr uma maratona, ele vai se preparar para que ele possa conseguir atender às expectativas que aquele desafio impõe. Uma pessoa que deseja, muitas vezes, atender a alguma expectativa, seja na área espiritual, seja na área ministerial, ou na área pessoal, nós precisamos nos condicionarmos. Você quer aprender uma nova língua? Você quer aprender uma nova profissão? Você precisa se dedicar para que você possa desenvolver essa área. E não é diferente na nossa vida espiritual, não é diferente na fé. Como você precisa sentar numa cadeira, estudar para que você possa passar no vestibular, para que você possa passar no concurso, para que você possa aprender, para que você possa crescer, na sua fé você precisa fazer da mesma forma. E a palavra de Deus mostra a importância de nós treinarmos, de nós desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa fé em Deus. Porque sem fé é impossível que eu possa agradar, que eu possa ver, me relacionar com o Senhor e viver tudo aquilo que Ele tem proposto para a nossa vida. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E muitas vezes nós deixamos de viver algo sobrenatural, de alcançarmos as expectativas do céu sobre a nossa vida. Muitas e muitas vezes nos privamos de viver algo que foi prometido por Deus em nossa vida, porque não alimentamos a nossa fé de forma adequada.
Como falei, o maratonista, para que ele possa alcançar os seus objetivos, ele precisa alimentar o seu corpo de forma adequada, ele precisa treinar no tempo adequado, ele precisa fortalecer sua musculatura, ele precisa fortalecer, né, o seu coração, a sua respiração, para que ele possa, né, ter condições de alcançar os seus objetivos. E muitas vezes na fé, nós erramos porque nós muitas vezes não treinamos de forma adequada. Queremos alcançar algo grandioso, mas a nossa fé, como Jesus diz, ainda está tão pequena. É como se fosse uma criança que precisa se alimentar, precisa ter um momento de dormir para que ela possa desenvolver e crescer de forma adequada. E na nossa fé é muito importante que precisamos prepará-la e fortalecê-la se nós queremos viver aquilo que Deus tem proposto na sua vida, para a nossa vida. E segundo as Escrituras, nós olhamos ali Jesus trazendo uma orientação e muitas vezes questionando os discípulos a respeito da fé deles. Jesus estava falando para eles a importância deles acreditarem no que eles estão fazendo e que eles estão vivendo. Porque muitas vezes queremos servir a Deus, queremos andar com o Senhor, mas a nossa fé ainda é muito pequena. Muitas vezes nos dedicamos em cuidar da nossa vida, muitas vezes da nossa vida profissional, da nossa vida emocional, da nossa vida muitas vezes em diversas áreas, né, financeira, e nos esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Mas é da onde provém vida. É através da fé que nos traz expectativas. É através da fé que Deus pode realizar sonhos. É através da fé que Deus pode fazer o impossível em nossa vida. E uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não tem expectativa, uma pessoa que não sonha em alcançar o sobrenatural, muitas vezes ela acaba ficando estagnada, sofrendo. E Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida nessa manhã. Deus fala, pastor, como que eu faço para alimentar a minha fé a ponto que ela desenvolva, que ela cresça e que ela possa dar seus frutos? Porque todos nós sabemos que a fé nos traz fruto. A Bíblia diz que se nós tivermos fé, por mais pequena que seja, o sobrenatural de Deus se moverá sobre a nossa vida. Mas quanto mais nós alimentarmos a nossa fé, quanto mais nós treinarmos a nossa fé, maior serão os benefícios dos céus. É tão bonito nós vemos pessoas que realmente têm a sua fé desenvolvida no Senhor. Muitas vezes situações que parecem ser o fim, situações que parecem não ter solução, e quando nós vemos pessoas que depositam essa esperança no Senhor, vê o sobrenatural acontecer, e nós vemos, olha, parece que humanamente não tinha solução para aquilo, mas Deus fez algo especial. Existem enfermidades que você pode falar assim, olha, para essa situação não tem jeito, mas através da fé a pessoa alcança a cura. Muitas vezes existem situações que nos secam, que você fala assim, ai de mim, eu estou perdido, não tenho condições, não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas através da fé Deus faz algo sobrenatural. E nessa manhã de hoje eu quero falar sobre 3 coisas para que possamos desenvolver a nossa fé em nossa vida. Primeira coisa, nós precisamos depositar a nossa esperança na pessoa correta, para que eu possa crescer em minha fé. Em quem você tem depositado a sua esperança? Em que você tem depositado a sua esperança? Essa resposta, essa pergunta, vai definir o tamanho da sua fé. Ah, pastor, eu deposito a minha esperança no meu dinheiro. Eu deposito a minha esperança na minha força. Eu deposito a minha esperança no meu trabalho. Ah, se eu perder meu trabalho, eu estou perdido. Se eu perder a minha força, a minha saúde, eu estou perdido. O primeiro passo, nós temos que entender que a nossa fé, a nossa esperança precisa estar depositada em Cristo. Porque a força um dia se acaba. A nossa saúde
também um dia pode ser prejudicada. O trabalho, ele não é eterno. Você pode ter hoje, amanhã não. Mas Cristo, uma vez que você recebeu no teu coração e você depositou a esperança, Ele é eterno. Jesus é aquele que está conosco todos os dias. Ele precisa ser a pessoa central da nossa vida. É nele a quem eu preciso recorrer e depositar toda a minha esperança. Apesar do seu trabalho trazer recursos para que você possa alimentar a sua família, você pode conquistar as suas coisas, quem tem que estar acima do seu trabalho é Jesus. A força do meu braço é importante, eu sou uma pessoa jovem, eu sou uma trabalhadora, eu sou uma pessoa que corre atrás do meu, apesar que você tenha essa condição toda, Jesus tem que estar acima disso. E nós precisamos compreender isso. Se nós queremos desenvolver a nossa fé, o centro da nossa esperança, da nossa vida tem que ser Jesus. Segundo ponto que eu vejo aqui, para que você possa desenvolver a sua fé, para que você possa treinar a sua fé, para que você possa crescer a sua fé em Deus, nós precisamos compreender quem é o Deus da nossa vida. Muitas vezes limitamos o poder de Deus. A nossa fé muitas vezes limita o poder de Deus. Nós temos que compreender que não existe impossível para o Senhor. Muitas pessoas deixam de receber grandes milagres em sua vida porque limitam o poder de Deus. Quantas e quantas pessoas que muitas vezes falam, olha, essa situação eu acredito que nem Deus possa resolver. Muitas vezes não usamos as nossas palavras, mas agimos como? Essa enfermidade Deus pode curar, mas essa em estado terminal, é difícil Deus curar. Mas o mesmo milagre que é da salvação, de quando Deus recebe os seus filhos, quando a pessoa aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, é o mesmo milagre da cura de um câncer em estado terminal. O mesmo Deus que pode salvar a alma do ser humano é o mesmo Deus que pode curar uma doença em estado terminal. O mesmo Deus que pode te prosperar financeiramente é o mesmo Deus que pode mover montanhas. O mesmo Deus que pode curar enfermidades é o mesmo Deus que pode agir na sua casa, na sua família e mudar a realidade, a sua história. Que pode libertar pessoas do vício, do álcool, das drogas. Que pode restaurar o seu casamento. Que pode restaurar, a vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. É o mesmo Deus que pode fazer um milagre na sua vida de situações que você pode dizer, não tem mais jeito, não sei para onde correr. Não limite o poder de Deus. O poder humano, ele é limitado. Eu, como ser humano, eu tenho os meus limites. E se eu não cuidar do meu corpo, se eu não cuidar da minha mente, se eu não cuidar dos meus compromissos, eu posso sofrer sérias consequências. Mas eu tenho que entender que as minhas limitações não podem refletir nas limitações de Deus. Eu tenho que entender que Deus, ele é superior a qualquer um de nós. E aquilo que parece impossível ao meu olho, aos meus olhos, não é impossível para o Senhor. Você quer fazer com que sua fé cresça? Não limite as condições de Deus baseadas nas nossas próprias condições. Não baseie as suas limitações, a limitação de Deus baseada em suas limitações. Permita que Deus, ele possa fazer o sobrenatural em sua vida. Permita que Deus possa operar o impossível na sua vida. Quando nós acreditamos nisso, nós abrimos espaço para que Deus possa operar. E o terceiro, muitas pessoas se frustram porque negligenciam esse princípio. Todo milagre de Deus, todo o agir de Deus é baseado na palavra de Deus. Muitas vezes nós frustramos porque o que nós cremos é algo que não está nas Escrituras.
Muitas vezes nós sofremos consequências porque negligenciamos os princípios do Senhor. Deus não quebra os seus princípios. O Senhor, Ele não vai agir debaixo do pecado, debaixo da indecência. O Senhor não vai agir de forma errada. Sempre que Deus operar algo em nossa vida, vai ser debaixo da palavra de Deus. E muitas vezes nós colocamos expectativas em coisas erradas. Atribuímos as nossas expectativas em algo que Deus não nos deu. E somos enganados pelas nossas próprias mentiras. Muitas pessoas estão andando no caminho achando que Deus está com ele e não está. Existem pessoas achando que Deus vai os ajudar, vão ajudar em suas vidas, mas os seus comportamentos não condicionam a vontade de Deus. Não agrada ao Senhor. Deus não vai te ajudar você a conquistar algo que está debaixo do pecado. Deus não vai te abençoar algo que é ilegal. Deus não vai te dar algo que vai ser para destruir a sua vida. Muitas pessoas têm falado, se Deus me ajudar, eu conseguir aquilo, e muitas vezes aquilo não provém da palavra de Deus. Não é correto. Quantas pessoas que eu vejo enganadas nos dias atuais, muitas vezes têm falado, eu tenho pedido ao Senhor para que me abençoe na minha vida emocional, e muitas vezes a pessoa está orando ao Senhor para uma pessoa que está compromissada. Deus vai honrar a família. Muitas vezes as pessoas estão agindo de forma ilegal, de forma muitas vezes errada, e está pedindo para que Deus o apoie. Deus não vai agir dessa maneira. Deus vai agir segundo as Escrituras. A palavra de Deus é o nosso guia para viver o sobrenatural de Deus. Conhecendo as Escrituras nos levará nos caminhos corretos para desenvolver a nossa fé. A fé é muito mais do que simplesmente falar, eu acredito em Deus. A fé é um estilo de vida que devemos desenvolver, baseado nas Escrituras Sagradas, baseado num relacionamento profundo com Deus, baseado em entender que nós somos limitados, mas Deus não. E Deus, Ele quer fazer algo especial na sua vida nessa noite hoje. Você pode falar, pastor, mas o meu problema não tem solução. Não tem solução aos seus olhos, mas para o Senhor tem. Busca o Senhor de todo o seu coração. Entenda a vontade de Deus para a sua vida, e você viverá coisas grandiosas. Deus tem promessa para cumprir sobre a tua vida. A sua existência tem um propósito nas mãos do Senhor. E nessa noite de hoje eu quero orar por você. Você pode falar assim, pastor,